veio para mais um momento de reflexão sobre o amor que cura e o amor que adoece. Que amor é esse que nós temos tão profundo aos nossos ancestrais que nos limitam muitas das vezes? Que amor é esse que muitas vezes a gente prefere adoecer do que ter uma saúde? Que amor é esse que faz com que nós tomamos um caminho que nós não gostaríamos de tomar? Então hoje nós vamos conversar sobre esse amor, né? Já conversamos na outra live sobre esse amor que cura e esse amor que adoece, e hoje nós vamos aprofundar mais um pouquinho. A questão hoje, eu trouxe para vocês uma questão muito interessante que também perpassa muitas situações da vida de vocês que vocês tiveram. Então, esse amor, ele atravessa um vínculo, né? Esse amor, ele é muito forte, ele passa por qualquer questões, né? A criança, quando ela está na mãe, né? Está no pai, ela tem um amor tão profundo que ela acredita que ela pode fazer qualquer coisa com esse amor, que ela vai livrar os pais de qualquer dor, né? Eu lembro, né? Vocês, todo mundo tem essa fase que a gente fica com medo de perder os pais, né? Eu tive essa fase, todas as crianças passam por essa fase, que a gente às vezes dorme com medo de acordar e não ter os pais, né? Então, que amor é esse que a gente escolhe e a gente fica preso nele, né? E a gente às vezes prefere até adoecer em decorrência dele. Então esse vínculo, ele une a criança, a sua família, através de um amor profundo, gente. A gente, nas constelações, a gente chega a falar que é um amor cego. É um amor que a criança, né, nas questões dela, não consegue enxergar outra solução a não ser ela tomar o lugar dos pais. E olha que arrogância. Se quando eu trabalho com vocês as ordens do amor e a questão da hierarquia, ela é uma das ordens, né, sistêmicas, como que essa criança ela sai do lugar dela para poder proteger o pai ou a mãe, né? Querer fazer isso é arrogante, tá, gente? Porque primeiro que não dá conta, porque é muito, né, que as crianças não dão conta, quem dá conta são os adultos, e segundo, que é uma ilusão, né, porque como que no momento mágico, né, a criança acha que vai tirar os pais de um lugar que eles mesmos escolheram para poder estar. Então, é isso que a gente vai conversar hoje, sobre essa questão do vínculo. Quando eu trabalho com vocês as questões da criança interior, é justamente isso, porque muitas coisas aconteceram quando a gente ainda estava como criança, né? Muitas coisas aconteceram. E daí, a forma que nós aprendemos a lidar foi entre o que acontecia e como eu reagia, né? E hoje a gente já é adulto, então a gente consegue ter uma lucidez maior sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Eu falei com vocês sobre o Stephen da meditação. O Stephen tem uma frase muito legal que ele também adotou de um psicoterapeuta, que ele fala que entre o que acontece e como nós reagimos, nós temos um tempo de liberdade, né? A gente tem um espaçozinho de liberdade. A criança não, ela já recebe e já reage. Então a gente, quando cresce, a gente tem essa consciência de receber e ter um espaço muito pequeno de liberdade e reagir. E muitas vezes, gente, eu falo por mim, quantas coisas que a gente faz já na batida do impacto, aconteceu, a gente já reagiu. Então, é importante a gente estar conectada a essa lucidez, desse espaço de liberdade para a gente respirar, né? Então, nesse momento que aconteceu alguma coisa com vocês, algum aborrecimento que vocês tiveram, ou então alguma tomada de decisão séria na vida de vocês, eu aconselho que vocês respirem. A respiração é algo mágico na nossa vida. A respiração faz a gente estar no presente, estar no agora. Então, quando vocês recebem alguma situação, vocês são capazes de dar uma refrigerada naquilo e reagir de uma forma melhor, que depois a gente não se arrependa, né, gente? Porque quando a gente faz as coisas de cabeça quente, né, sem pensar, a gente muitas vezes a gente pensa assim, nossa, eu poderia ter feito de um jeito diferente, né? Eu poderia
ter feito de outro jeito. E eu já falei com vocês que o tempo verbal mais covarde que existe é o pretérito do futuro. Porque como que uma coisa do passado, entendeu? Poderia. É muito injusto esse verbo. Eu não gosto nem de falar os verbos nesse tempo, porque é uma big de uma sacanagem quando a gente fica no poderia, né? Então eu costumo dizer que as decisões que nós tomamos, né, no momento que nós fazemos a escolha, a gente tendo esse tempo de liberdade, a gente fica um pouquinho, né, mais livre para poder não ter tantos arrependimentos depois. Mas naquele momento que vocês fizeram a escolha, foi a melhor escolha que vocês poderiam ter feito, porque o ser humano naquele momento era esse, né? Que às vezes a gente fica pensando assim, ai, mas nossa, se fosse hoje com o conhecimento que eu tenho de constelação, de física quântica, eu teria feito diferente. Eu não penso nessa questão, gente. A minha questão é, eu faço na minha maior consciência hoje. Se lá pra frente eu tiver outros conhecimentos que me aliviam mais, ok. Mas eu não era esse ser humano que eu sou hoje naquela época, né? Então, isso também traz um alívio muito grande. Junto com isso, olha o que traz. Uma liberação da culpa, não é? Porque o tempo todo a gente é muito mal conosco mesmo, né? A gente é covarde com a gente alivia para os outros, né? Quando as pessoas vêm pedir conselho, a gente dá conselhos magníficos, mas quando é com a gente é bem rude, né? A gente não se perdoa, a gente fica naquela culpa e o tempo urge. E essa Sapucaí é grande. Então, o que eu quero falar com vocês, que tudo isso que eu tô trazendo para vocês está tudo interligado, né? A questão da respiração, a questão da meditação, a questão de estar no presente, ela é importantíssima, né? Eu falei com vocês do livro O Poder do Agora. Aquele livro tá trazendo... tá caindo muitas fichas na minha vida com aquele livro. E eu acho importantíssima a leitura para vocês que estão aí buscando e querendo e tentando, né? Porque eu tento todos os dias. Eu sou a soma de várias tentativas, né? Eu tenho muitos erros, eu reconheço todos os meus erros, mas eu vejo o quanto que eu sou capaz de me tornar melhor através do que eu tenho aprendido e de me tornar um ser humano melhor. Então, quando a gente reconhece as nossas dificuldades e também a gente reconhece que a gente é capaz de poder fazer um pouquinho diferente, sabe? De ter um momento maior de liberdade, de dizer sim para tudo que foi e pedir bênção aos ancestrais para a gente poder seguir, a gente faz a nossa caminhada mais leve, né? Porque se a gente fica o tempo todo voltando no que era, a gente não abre possibilidade para o futuro. E aí a gente fica perdendo tempo, né? A gente só fica no passado, só lembrando do que poderia. E aí, a gente tem tempo para isso, gente? Eu gosto de falar da frase para vocês. Quanto tempo vocês têm? Adoro essa frase. Essa frase, para mim, ela define mais da metade da minha vida, porque muitas vezes a gente fica perdendo tempo. Então, quando eu venho falar de um amor ligado à criança, lá quando a gente estava lá atrás, cheio de demandas, né? Que a gente fica uma criança pedinte. E aí a gente fica vinculado a isso e o tempo vai passando, né? Quando eu comecei a ter acesso à constelação, eu já estava com 40 anos, né? Já estava com 40 anos. E aí eu vi questão que eu tinha 5 anos. Então eu arrastei âncora 35 anos. É tempo, né, gente? É tempo. É tempo que a gente poderia estar priorizando coisas da nossa vida, ter tomado mais consciência, né? Então, quando vocês hoje estão tendo tomadas de consciência agora, que faça algo bom e não perca tempo, né? Então, quando o passado bater aí na porta de vocês, não dê ouvidos, porque eles não fazem mais parte, né? As coisas que vocês viveram não faz mais parte do seu presente. É pegar o que tem e ir pra frente, porque
seja os aborrecimentos que a gente tem na vida, seja as pessoas que a gente criou expectativa e elas não foram do jeito que a gente desejava. Olha essa frase. Quando eu falo essa frase é para vocês ficarem atentos, porque o outro não existe. E aí, quando vocês criam expectativa em relação ao outro, vocês estão ao mesmo tempo cavando a própria sepultura. Porque vocês estão criando algo que o outro tem que realizar. Então, o que o outro tem que realizar para mim? Na verdade, não é essa a pergunta. O que tem no outro que eu escolho para mim, que eu desejo para mim, mas na verdade está lá nos meus pais que eu não recebi. Eu acho que eu não recebi, ou que eu julguei que eu poderia ter recebido de uma melhor forma, né? Então, quando a gente toma consciência que hoje nós somos a soma de tudo isso e as coisas aconteceram de uma forma que às vezes a gente queria que fosse de outra forma, está tudo certo, tá, gente? Tá tudo muito bem planejado, não existe nada sem planejamento nesse mundo que a gente vive. Então, a gente tem que acreditar que tudo está em perfeita harmonia. A gente que tem que se conectar com essa energia da harmonia, né? Do tomar os pais, de honrar os nossos pais, honrar não só verbalmente, né? Sair dos julgamentos, que muitas vezes a gente entra nos julgamentos nos achando muito melhor que nossos pais. Já falei com vocês que quando a gente acha que vai fazer melhor que os pais, nós fazemos 17 vezes pior. Isso é pesado. Isso é pesado, mas é real, gente. Quando a pessoa fala assim, nossa, eu não vou fazer igual meu pai, nem minha mãe, eu vou fazer desse jeito. Então a energia de julgamento é tão forte que vem os filhos certinho, né? Que eu já falei com vocês que até os filhos nascem para cura do sistema. Vem os filhos certinho para a gente ajustar as nossas contas, né? Então, existe, independente da gente acreditar ou não, a mão de Deus em tudo que a gente faz. Então, esse amor que eu vim falar com vocês é esse, não tem outro. É um amor que a criança, os pais acham que a criança quer ser amada, né? Mas no fundo, as crianças, elas querem amar e ser reconhecidas por amarem. Olha que coisa forte. Muitas vezes, quando a gente olha para a criança, a gente acha que ela só quer ser amada, não é, gente? Mas não é esse o sentimento da criança em relação aos pais. A criança em relação aos pais, elas querem amar os pais e querem que os pais reconheçam que elas os amam muito, entendeu? Então daí começa toda a dinâmica, né? Tanto para os emaranhados positivos, né? Que é a minoria, quanto para as coisas que nos embolam mesmo de verdade, as coisas que nos prendem, né? Então, os pais precisam ajustar esse sentimento e permitir que a criança tenha esse acesso, sabe? Que mostre esse amor por eles. Porque muitas vezes os pais nem escutam os filhos, né? Então, que amor é esse que muitas vezes os pais não têm tempo nem para os filhos, né? Então, os pais têm que permitir que essa dinâmica aconteça, que as crianças possam demonstrar o amor que elas sentem, né? Então, a criança pensa que o seu amor é todo poderoso. Olha que forte isso, gente. Quando a criança pensa que o amor dela é todo poderoso, ela pensa num amor cego, né? Que eu já falei com vocês que existe esse amor cego. Mas ao mesmo tempo, ela pensa num amor mágico. Se ele é todo poderoso, eu posso fazer tudo. Eu posso fazer tudo. Eu posso salvar todas as pessoas que eu amo, né? Olha que arrogância, que prepotência. É muita arrogância e prepotência, né? A gente, enquanto criança, a gente é prepotente. Então, a criança fica nessa ilusão que ela é capaz de salvar os pais, né? Ou salvar os avós, que muitas vezes a criança convive também muito com os avós dentro de casa e os avós às vezes estão adoecendo e as crianças acham que são capazes de salvar. Falei de algumas dinâmicas para vocês que acontecem dentro dessas frases inconscientes, né, gente? Eu sigo você. Essa frase eu sigo você na inconsciência, na dinâmica oculta. A criança fala que
Um ente querido que foi embora, que morreu por qualquer outro motivo, ela diz que ela segue ele, como se ela fosse para a morte também. Essa é uma das frases bem básicas que acontece nessa dinâmica oculta. Outra dinâmica oculta também que acontece é eu por você. Por exemplo, se a mãe está numa doença muito grave, a criança olha e fala assim, eu faço isso por você. Então é como se ela pudesse tirar a mãe daquele sofrimento e ela adoecer em nome da mãe. Gente, muitas doenças ligadas até os 8, 9 anos, elas são doenças relacionadas a sentimentos dos pais, tá? Não vou afirmar, né, porque vocês vão falar assim, nossa, mas todas, muitas, tá? Não são todas, mas muitas doenças estão ligadas a questões íntimas dos pais, né? Porque muitas crianças nascem de um desejo dos dois, né? Muitas crianças nascem desse desejo, mas muitas crianças nascem do desejo de nenhum dos dois, né? Então, desde da barriga, tudo isso a criança vai sentindo e vai percebendo. Então, ela já nasce já com algumas lembranças, né? Com algumas marcas, com algumas impressões que ela teve durante a gestação. E aí ela vai seguindo a vida. Tem crianças que não conseguem, nascem prematuros, né? Tem crianças que morrem ao nascer, tem crianças que morrem pouco depois de nascer, tem crianças que morrem com 5, 6 anos. Então, muitas mortes de criança estão ligadas aos pais, tá, gente? Não vou falar todas, não, que eu generalizava. Mas eu tô querendo falar com vocês que quando a gente tem essa consciência, ainda mais as pessoas que vão ser pais, que vão ser mães, que vão casar, quando tem essa consciência sistêmica, né, do que são essas ordens que nos regem, elas conseguem ser um pouquinho mais livre, né? Então a gente hoje aí, quem tá aí na live, vai ficar pensando assim, nossa, eu poderia ter feito, ao verbo, poderia ser desse jeito. Então quando a gente tem consciência dessas dinâmicas ocultas, antes de qualquer passo que a gente possa dar, a gente começa a ter uma clareza das coisas muito grande. Então, antes de eu de escolher uma profissão, eu ter consciência, é isso mesmo que eu quero ou estou fazendo em nome de alguém, né? Eu estou fazendo isso do meu coração ou eu estou fazendo isso para o meu pai ou para a minha mãe ou para os meus ancestrais, né? Aí vocês vão falar assim, ai Renata, mas muitas vezes é difícil a gente ter essa visão. Concordo com vocês, porque até eu como consteladora passei por processos de constelação para eu poder tornar visível algo inconsciente. Então tem muitas coisas que a gente não tem consciência, mas dentro da meditação é um grande passo já para vocês tomarem consciência de coisas muito profundas, né? Então na meditação eu gosto de falar essa frase, que na oração a gente escuta, né? A gente conversa com Deus, né? Na oração a gente conversa com Deus. E na meditação a gente escuta Deus. Então muitas vezes, né, essa mente fica o tempo todo contando história. E aí quando a gente para um minuto, que seja, qual o exercício que for de meditação, a gente para um minuto, a gente dá abertura pra gente ouvir. Ouvir quem? A gente. Que a gente abre o falador e não para de falar nem um minuto. E aí? O que eu tenho feito da minha vida? Eu ouço todo mundo e não me escuto? Né? O que eu tenho feito da minha vida que eu nem me conheço? Né, gente? Essa parte para mim é a mais importante. Eu fazer lives, eu atender, é uma parte de um processo. Mas nada adianta para mim eu passar aqui nessa vida sem eu me modificar. Então, quais são as minhas sombras, né? Quais são as minhas limitações? Quais são as minhas dificuldades? Todas essas terapias que eu atendo, primeiramente eu fui para autocura. Então, quando a gente vai para autocura, a gente toma consciência que a vida tem perspectivas e projeções diferentes. Então, eu fui para a autocura. E dentro da autocura, eu descobri que eu poderia levar uma ferramenta
que foi boa para mim e para as pessoas. Então eu não fui para nenhum dos cursos que eu fui, nenhum, sem exceção. Eu não fui para eu me capacitar para poder exercer qualquer que fosse a terapia. Eu fui para me curar, porque eu estou nesse processo desde os meus 16 anos. Desde os 16 anos eu busco uma verdade para aquilo que acalma a minha alma, sabe? Aquilo que para mim é verdade. Então, quando eu vou nessa busca, quantos caminhos que eu já percorri? Eu vou nessa busca não para o próximo, eu vou nessa busca para mim. Então, não adiantaria nada eu passar por essa vida e lá, no final, eu falo assim, o que você fez por você? Então, o compromisso meu é comigo, o de vocês tem que ser com o de vocês. Filho, marido, família, não é a prioridade é vocês. Porque o que vocês vão fazer com a vida que Deus deu para vocês, a oportunidade que todos os ancestrais abençoaram para vocês estar. Seja qual foi a situação, seja qual for, não interessa, vocês estão aqui no presente. E aproveitar essa oportunidade aqui nesse lugar que a gente vê tantas adversidades e a gente aprender muito. Então, quando eu falo isso com vocês, primeiro eu escuto e primeiro eu me exercito. Então, é de mão dupla. Então, eu falo para vocês, mas na verdade eu estou falando para mim. Quantas coisas nas lives que eu falei e eu já falei com vocês que eu vejo, acabou a live, eu vejo a live de novo. É uma forma de eu aprender e falar assim, você fala tão bonito para os outros, né? E você? Como que você tem sido com você? Quantas vezes a gente é cruel com a gente? Quantas vezes que a gente não faz o que a gente se propõe? Então, eu tenho um exercício diário de eu todo dia fazer o que eu falo. Então, gente, é um compromisso muito forte. Então, isso é coerência. Porque não adianta eu falar com vocês algo que eu não faço, entende? Tem uma passagem de Gandhi, né? Acho que é de Gandhi mesmo. Gandhi. Gandhi teve um certo momento, uma mãe foi procurar Gandhi para poder ele falar com... Gente, eu acho que é Gandhi mesmo, tá? Se não for, vocês me perdoam. Para falar com Gandhi, para falar com o filho dela, para o menino não comer açúcar. Aí Gandhi naquele momento virou e falou assim, como ele era uma pessoa de muita autoridade na Índia, ele falou com ela, eu não vou fazer isso. Aí ela falou assim, mas Gandhi, eu tô aqui nessa fila esperando tanto tempo para falar com você, eu preciso que você fale com meu filho para eu não comer açúcar. Para ele não comer açúcar, ele falou assim, volta daqui, acho que foram 3 meses ou 2 meses. Aí a mãe não entendeu nada, que ela queria uma resposta imediata. A gente é assim, né, gente? Eu não, tô tentando não ser, eu tô me organizando para não ser. A gente quer as respostas tudo casada, né? Então, ela virou e falou assim, gente, mas era tão fácil ele ter falado para esse menino não ter comido açúcar, porque ele é uma autoridade moral aqui na Índia, por que ele não fez isso por mim? E aí ela volta aborrecida para casa, e aí ela volta depois de 3 meses para conversar com o Gandhi de novo, com o menino. Aí o Gandhi foi, conversou com o menino sobre as questões do açúcar, e tudo para o menino não consumir o açúcar, e tudo. Aí a mãe dele falou assim, mas era isso que eu queria que você tivesse falado aquele dia. Aquele dia que eu vim aqui, eu só queria que você falasse isso com ele. Aí Gandhi virou e falou assim, mas naquele dia eu comia açúcar. Como que eu ia falar para ele não comer se eu comia? Então, entende o que eu tô falando? Quando a gente começa a viver a nossa verdade, é tudo tão automático, eu até emociono, é tudo tão automático na nossa vida que a gente faz as coisas já como se aquilo fizesse parte. Né? Mas eu quero falar com vocês que tudo isso é um treino. Por quê? Nós não fomos treinados a fazer tantas coisas que nos traz consciência, né, gente? A gente vive um momento agora de consciência. Então, seja para o que for, né? Seja na tomada de decisão para o trabalho, para o nosso corpo físico, para nossas atitudes mentais, a gente vai ter que treinar, porque a gente não foi treinado para a gente viver a realidade do jeito que ela se impõe. A gente já vem com as nossas questões. Então, todos os dias eu treino muito.
treina a mente, treina o corpo, treina minhas condutas, as minhas reações, né? Porque a gente costuma a reagir do jeito que nós aprendemos, vimos a reação, né? Diante das coisas. Então, às vezes eu me pego indo para reagir, eu falo assim, opa, não é isso. O que você está escolhendo? Então, a gente começa a selecionar. E dentro desse amor, né, cego da criança, os pais direcionando ela para poder mostrar que sente que é amado, elas começam a entender que é recíproco, entende? Quando a criança reconhece que os pais entendem que ela ama eles, ela começa a entender que eles também amam ela. Olha que coisa, gente. Que mente, né? Eu costumo falar que a mente é uma coisa tão complicada, né, gente? A vida podia ser mais simples, né? Então podia deixar a gente aprender as coisas até os 7 anos, né? Que é onde que forma a personalidade, pode estender mais um pouquinho. E aí depois fala assim, agora, estágio probatório passou, agora você pode ir para a vida. E aquilo ficasse lá para trás, mas não, é aquilo lá que faz com que as nossas questões ficam presas, né? Então, os pais às vezes têm também esse sentimento em relação aos filhos, né, gente? De ser todo poderosos com os filhos. Então, muitas vezes, os filhos não podem fazer muitas coisas porque os pais têm medo de perder os filhos. Acham também que vai fazer o possível e impossível para os filhos, né? E muitas vezes, o que acontece? Essa relação fica fracassada, né? A gente vê que os pais que super protegem ou que falam com os filhos que dão conta de fazer tudo para os filhos, eles acabam tendo... os filhos costumam ter comportamentos negativos e também atitudes diferentes das que os pais esperavam, né? Porque a questão de falar que vai dar conta dos filhos é assinar uma sentença que não vai dar conta, né? Eu costumo falar que a gente tem que falar que a gente tá aprendendo a ser pai e mãe, né? Porque a gente, todos os dias a gente passa por situações que a gente não havia passado e nem sabia, porque a gente era filho, né? Então é uma nova etapa, agora eu sou mãe, né? Opa, eu sou mãe, então essa é uma novidade para mim. Então, o que tem para eu aprender? E reconhecer, né, gente? Porque eu já sempre falei com vocês, quando a gente fica com as barreiras bem baixadas mesmo, desprendida de qualquer coisa, os filhos sentem a verdade dos pais, entende? Quando vocês falam assim, eu não sei, vou procurar saber, porque hoje em dia, né, a gente tem acesso a muitas coisas. Então, quando vocês falam para os filhos isso e os filhos veem que vocês estão sendo sinceros, eles sabem que pode contar com vocês, porque a gente aprendeu a idealizar os heróis, né? A gente acredita que os nossos pais são heróis, né? Sempre falo isso nas lives. Os nossos pais não são heróis, nossos pais são seres humanos. E assim como nós erramos hoje, eles também tiveram as dificuldades deles, né? Então a gente... colocando isso no coração, olha como que já alivia. Retorna para mim aí se não alivia. Eu acredito que alivia muito, porque a gente tira eles de um lugar que não é o lugar deles. E aí eles ficam mais leves para nós, sabe? Sem a gente querer que eles sejam os super-heróis, né? De saber que aquele ser humano também tentou igualzinho a gente, né? Porque a gente hoje, nessa realidade aqui, a gente tá tentando acertar, né, gente? Com todas as facilidades, né? Que hoje pra nós é muito mais fácil, né? A minha irmã mais nova, eu lembro claramente o varal lá da minha mãe cheio de fralda de pano, né? Então, quando a gente sabe que nenhum dos meus 2 filhos usou fralda de pano, o meu caminho tá mais leve, né? Então as coisas começam a ficar mais leves quando a gente começa a tirar os nossos pais desses lugares, né, de heróis. E aí a gente vai tornando uma caminhada mais leve, que a gente erra também, que a gente é ser humano. E os pais, às vezes, nesse sentimento de superproteção, que é poderoso, que vai salvar o filho, né? Também faz com que o filho, às vezes, se revolte, porque o filho quer fazer algo que os pais têm medo. O medo é dos pais, né, gente? Então, os filhos estão aí como oportunidades, os filhos são concessões de Deus, né? Os filhos são concessões. Deus dá os filhos para nós
E aí, ver o que você vai fazer. Tô te concedendo, né, os 2 filhos. Como que você vai levar os 2 filhos pela vida? A gente tenta ir da melhor forma possível, mas os filhos não são nossos, né? Eles são de Deus. Eles são espíritos imortais, né? Assim como nós também. Então, como que a gente está conduzindo isso na nossa vida? Deixando eles viver os nossos sonhos? Deixando eles viver os nossos medos? Deixando eles não serem o que eles querem ser, que muitas vezes os filhos querem ser felizes e os pais querendo proteger. Proteger de quê, gente? Proteger de quem? A gente não consegue nem se proteger, vai proteger filho como? O que a gente tem que fazer é pedir a Deus, pedir aos ancestrais que abençoe essa criança, esse adolescente, esse adulto, esse pai que vai ser no futuro, que ele tenha um bom caminho, que ele possa fazer coisas boas e que Jesus possa proteger ele, livrar ele de todo mal. Mas a gente sabe que a gente não dá conta, a gente não dá conta nem da gente. Então, quando a gente quer dar conta de algo muito grande, a gente fica com peso também muito grande. Então, crie os filhos da melhor forma possível, mas deixem eles viverem o que eles vieram para viver. Eu não falo de coisas de loucura, eu falo da essência deles, né? Porque os emaranhados, as coisas que acontecem, os vícios, né, gente? Os vícios estão ligados intimamente ao que nós somos. A cacetada, eu falo doce, mas é cacetada, né? Os filhos que têm as dificuldades deles, na verdade, não é deles, as dificuldades são nossas. E aí, o que você tem feito para poder olhar para isso que você deixou de curar nos seus pais? Então a gente tem que fazer esse balancete, né? E muitos querem salvar por amor, isso não é possível, não é possível salvar os outros pelo amor. E assim, a gente percebe também que muitas vezes acontece de uma disputa, né, numa luta, né? Sempre existem lutas pelo poder, né, gente? A gente vê na nossa sociedade lutas pelo poder. Quem sempre sai perdendo são os mais fracos, né? Na nossa sociedade a gente vê que os políticos, né, as pessoas envolvidas em algo maior, elas, pelo poder, os mais fracos saem prejudicados. E numa relação de casal, né, que como não tem como falar desse vínculo sem falar nessa relação, na disputa entre os pais, entre o poder de quem manda, quem faz, né, quando tem uma separação para decidir quem fica, se o pai ganha, na verdade ele perde, tá, gente? Se a mãe ganha, na verdade ela perde, porque ela perde os filhos. Então, numa relação, quem acha que ganhou, na verdade, foi quem perdeu, entende? Então, os filhos que também lutam para provar alguma coisa para os pais, eles perdem os pais, né? Os filhos que triunfam nessa disputa de poder, eles perdem os pais. Então, a gente tem que ver até que ponto a gente lutou por algo e a gente perdeu algo muito maior, né? E nessa disputa, ela é muito séria, porque ela vai acarretar várias situações, principalmente de exclusão, né? Numa separação, quando acontece a disputa da luta, um fica excluído. E quem fica excluído, né? O filho que a gente fica, toma essa energia. Então, são dinâmicas, gente, para mais de metro. É dinâmica que acontece no trabalho, é dinâmica que acontece dentro dos relacionamentos, é dinâmica que acontece nas doenças. Então, o que isso vai acarretar, Renata, que você está falando da luta pelo poder da criança? A criança que fica nessa situação, né, primeiro ela fica muito confusa. Então, quando ela tem dificuldade de relacionar com os colegas, né, dentro da sala de aula, ou quando vai em uma festinha, a verdade, essa dificuldade de relacionamento dela é a dificuldade de relacionar dos pais, né? Essa agitação dela é a agitação dos pais, né? Ela fica confusa, para onde que eu olho, né? Porque lá em casa sempre é muito conflito, né? Ela pensa assim. Então, as questões que são das crianças, na verdade, são nossas. E aí, quando a gente vai para as doenças, né? A gente vê que as doenças, ela é um indicativo de cura.
Cura para quê? Cura muitas vezes da alma, tá, gente? Essa doença pode não ser cura para a própria pessoa, mas ela é cura para um clã, entende? Numa família que as pessoas são muito arrogantes, né? Nasce às vezes uma criança super doce, super social, ela cresce, aí adquire uma doença que todo mundo, com aquela arrogância toda, teve que se modificar em prol do amor para aquele adolescente. Então, muitas vezes, a cura não é somente para a pessoa, é para o clã. Então, as doenças, elas têm propósitos, né? Elas já vêm com o endereço e a carta registrada. As doenças, elas são a soma de todas as nossas vivências, de todas as coisas que a gente não se curou, ela se materializa no corpo físico, né? Já venho falando isso com vocês, para a gente poder ter noção. Hoje eu vou falar de uma doença que a maioria da sociedade aí já teve alguém conhecido ou um ente querido que passou pela situação do câncer, né? Então hoje eu vou falar o câncer, dentro das constelações, o que foi visto do câncer. Então muitas vezes, né, só para voltar um pouquinho ao assunto das doenças, quando Bert Helling constelava as doenças, muitas vezes elas eram ou uma pessoa, ou uma culpa, ou um limite da própria pessoa, ou uma dificuldade com a pessoa com o próprio corpo, ou uma tarefa, ou um caminho a seguir. Então, as doenças, quando elas foram vistas no campo, elas apontaram essas situações. Situações o quê? Que poderia essa doença estar sendo uma pessoa que foi excluída, uma culpa que eu tenho, ou uma culpa que os meus ancestrais tinham, eu manifesto essa doença, ou um movimento para eu poder ser melhor, um caminho a ser seguido. Então as doenças, gente, a gente vê como algo ruim, né? Então quando a gente começa a olhar para as doenças como algo bom, a gente começa a observar uma mudança. Então quando a gente tem a capacidade de olhar com leveza para a doença, a gente consegue aliviar o nosso caminho e fazer mudanças significativas na vida. Quantas pessoas que vocês conhecem que depois de uma doença elas mudaram, né? Elas foram melhores como seres humanos. Que o nosso intuito é ser melhor como seres humanos, né? Que ser produtivo, que ser visto, que ser reconhecido é ser do ego, né, gente? Então, como seres humanos, quantas pessoas que vocês conhecem que elas mudaram significativamente para melhores, né? Então, o câncer é uma doença mortal, né? A gente, quando ouve histórias do câncer, a gente já sinaliza um cheiro de morte, né? Que ela é uma doença mortal. E com isso, a pessoa tem que encarar a morte. A pessoa com câncer, ela já sabe que vai ter que encarar a morte, né? Ela sabe que ela pode ter a cura, pode não ter a cura. Então ela já começa a ter que encarar essa situação com a morte. E as doenças são processos de cura, como eu tenho falado com vocês. E muitas vezes que o câncer foi curado não, gente, foi olhado nas constelações. Eu vou falar alguns exemplos só para vocês ir fazer analogia. O Bert Helling tem um caso, né? Vários casos nos livros dele, eu vou falar de um, que a pessoa com câncer, ela tinha perdido um ente querido, sabe? Muito nova. É um homem, tinha perdido ele muito novo. E aí, o movimento que a alma dele fez, nesse caso, tá, gente? Não são todos os casos de câncer. O câncer na constelação, ele tem que ser olhado um por um, né? Eu vou contar para vocês outros casos de constelação de câncer para vocês poderem entender o que eu tô falando. Nesse caso, era eu sigo você, entende? Foi feita uma constelação e esse rapaz estava seguindo o pai dele, que morreu quando ele tinha 3 anos. Então ele ficou com essa imagem de ter perdido o pai muito novo e aí ele vai para essa morte.
e uma forma que ele se organizou foi desenvolvendo o câncer. Essa é uma imagem da constelação, né? Uma imagem. Uma imagem de cura para essa constelação é colocar um representante, né, em frente a essa pessoa com câncer e falar com ela as palavras de cura para que ela tome consciência que ela morrendo, ela não vai resolver nada, tá, gente? Vocês podem falar assim, nossa, Renata, mas isso é óbvio, né? Que a pessoa tem consciência disso, mas eu estou falando em movimento de alma, tá, gente? É muito forte no campo morfogenético quando acontece isso, porque a tomada de consciência é muito séria. Então, quando essa pessoa tem a oportunidade de olhar o câncer e naquele momento ele tomar consciência que ficar na vida ele vai estar honrando mais do que seguir, aí ele tem alguma chance ainda de cura. Cura como? Dependendo do estágio, né, gente? As constelações andam juntamente com o Conselho de Medicina, né? Então, não tem como eu falar com vocês se vai curar ou não vai curar. Vai depender do movimento que for feito nessa alma. Mas ele viu que esse câncer estava ligado ao pai que morreu quando ele tinha 3 anos. Ponto. Eu já constelei um câncer que no desembolar da constelação esse câncer era uma mágoa profunda da mãe. Ponto. Entende? Um julgamento profundo. Então, essas doenças que nos levam à morte é como se a gente negasse algo muito grande em nós. Então, a gente também vai para a morte. Então, essa pessoa desenvolveu o câncer pelo julgamento profundo que ela tinha, não sei, pela mãe. Então, eu entrego isso para ela que ela possa fazer algo bom disso, né? Então, nas constelações a gente tem possibilidade, né? Ela estava sem tomar remédio. Então, a gente testou o remédio, ela no campo com o remédio e ela no campo sem o remédio, que ela alegou que o remédio está fazendo muito mal para ela. E aí testamos os dois. Então, quando colocava o representante, né, o bonequinho que era o remédio, ela ficava melhor. E quando ele não estava, ela ficava mais fraca. Então, ela viu isso, né? O que ela vai fazer aí é de responsabilidade dela, né? Então faz parte das ordens da ajuda a gente fazer o nosso papel e entregar para o cliente. O que vai ser feito, gente, não é minha responsabilidade. O que aparecer, o que foi visto é inteiramente do cliente. Então, às vezes abre a constelação, não aconteceu comigo, aconteceu com o Bert Helling, dele abrir a constelação e não ter nada. E a pessoa pagar por aquilo. Então, até o nada já é um sinal de mudança, entende? Até não ter como você ver algo da sua alma é um sinal para você ficar mais atento. Então, ele falava assim, não tem o que mostrar na sua constelação. Então, a gente como constelador, a gente não pode ter a prepotência de achar que vai resolver o problema de todo mundo. Eu não vou resolver o problema de todo mundo porque eu estou tentando resolver as minhas questões. O que eu vou fazer é entregar algo muito grande. E o que for feito com isso vai depender da pessoa. Como que ela vai reagir? Como que ela vai digerir? Muitas vezes, graças a Deus, eu tenho ouvido só histórias boas. Então, as pessoas têm que fazer algo bom com o que recebe, que é tão grande. Então, nesses 2 exemplos de câncer, vertentes diferentes, né? Eu ouvi caso de constelador que a pessoa foi para ver o câncer na hora foi perguntado se o câncer era a morte e o câncer não era a morte. O câncer era um julgamento profundo em relação ao pai. E na hora da constelação foi possível a pessoa ver isso e a consteladora falou com ela. Teria a possibilidade de você fazer uma reverência profunda, né? Que nas constelações a gente faz reverência profunda para o seu pai? A ela não. Ela falou assim, mesmo indicando que pode ser uma morte, ela falou, eu prefiro morrer do que ter que honrar ou fazer qualquer coisa para ele, porque ele não é meu pai. E aí a gente teve notícia que depois de 3 meses ela veio a desencarnar. Então, o câncer aponta questões muito sérias, né, da nossa alma. E essa constelação foi muito forte porque a pessoa que relatou falou que
Ainda bem que ela conhecia todas as ordens da ajuda e já era consteladora há muito tempo, porque imagina você diante de uma pessoa, você perguntar, né, na dinâmica da constelação, posicionar o boneco e o boneco sinalizar que o câncer não é a morte, que você ainda tem a chance da vida, e você falar que prefere não reconhecer o pai como a sua oportunidade de estar aqui na Terra e você ir para a morte. Então é uma exclusão muito forte, né? Então os cânceres, cada um tem o seu fundamento, tá, gente? De onde que ele vem. Cada câncer, às vezes que vocês têm acesso aí, vocês já podem ouvir alguma história que tenha ligação, e são todos da alma, tá, gente? Ou por culpa, né? Então tem câncer também que houve também nos livros do Bert Hellinger, que a pessoa abortou, né? A esposa abortou e que o marido lá na frente desenvolveu um câncer na próstata. Olha que coisa séria. E por que ele que desenvolveu o câncer? Porque ela queria ter o filho. E ele não queria ter o filho. E ele que induziu a ela a fazer o aborto. Então ele carregava uma culpa por esse aborto. E foi justamente aonde que é um órgão reprodutor, né, gente? De onde sai a vida. Foi justamente onde que ele teve o câncer. Então, essas nuances da questão de onde que vai e qual é a raiz está ligado dentro mesmo das questões da alma. E o câncer sempre tem um significativo, né? Ele tem um significado, ele tem um objetivo e são tudo, essas doenças muito graves, elas são para nossa cura. Elas são doenças que nos fazem a gente acordar para algo muito amplo. Então, quando você tem a oportunidade de olhar no campo que seu câncer é um julgamento que você tem da sua mãe, ou tem do seu pai, ou é uma culpa, e você ter a oportunidade de liberar essa energia que está presa, gente, de sair de qualquer julgamento e você não fazer, aí é sua responsabilidade, porque você procurou, buscou, teve oportunidade e recuou. Então, e quando você tem a possibilidade de olhar isso e ir para a cura, né? Então também acontece da gente ouvir notícias de câncer que são gravíssimos e a pessoa ter a oportunidade de olhar para essa doença de uma outra forma, né? Então que vocês possam observar aí as dinâmicas ocultas que tem nessas doenças muito graves, né? Que o amor, ele é incrivelmente profundo, né? O câncer vem mostrar justamente isso, que a pessoa às vezes fica tanto nessa questão de querer salvar o outro, né? De querer estar no lugar do outro, né? Igual desse rapaz que o Bert Hellinger constelou, que o pai morreu quando ele tinha 3 anos. O amor dele é tão profundo que ele prefere ir para a morte do que continuar vivendo. Porque é um amor cego, né, gente? É um amor que eu falei com vocês, que é um amor incrivelmente profundo. Então ele prefere morrer do que deixar de amar, né? Então a gente sabe que dentro das palavras de cura, a gente tem várias palavras que a gente utiliza no trabalho de constelações que levam a essa tomada de consciência, né? Que a pessoa tem a oportunidade de olhar de uma forma diferente para tudo que ela acreditava que era. Porque muitas vezes está na criança. Vocês concordam que a pessoa está na criança? Se eu, aos 3 anos, perdi meu pai e eu jurei fidelidade que eu ia seguir ele, que eu ia para a morte, e eu tô com 30 e tantos, 40 anos, é um amor cego infantil. Então eu não curei a minha criança ferida, né? A minha criança tá lá, naquele pai que foi, e eu não superei, e a minha vontade era de ir para a morte. Então, muitas vezes, né, a gente observa na dinâmica o eu sigo você, né? Essa frase é muito forte em constelação, eu sigo você, porque as pessoas, né, a gente faz essa frase inconsciente, como se eu fosse fazer algo que liberasse
quem eu amo muito, né? E isso é inocente demais, isso é cego, isso é um amor infantil. E a gente está como adulto. Então, quando eu proponho exercícios no meu story sobre a criança infantil, é justamente sobre isso, gente. Sobre a criança interior nossa. É justamente sobre isso, porque a gente fica arrastando as nossas questões dos nossos pais lá da nossa infância, né? E quando a gente dá um bom lugar para todos que pertencem, né? Quando a gente é capaz de dar um bom lugar, o nosso campo alivia, a nossa vida alivia, porque a gente sabe que a gente está com harmonia no nosso clã, no nosso clã familiar. Então, existe também a questão do câncer que foi visto, uma dinâmica oculta onde que a mãe estava indo para a morte em detrimento do pai dela que morreu muito novo, né? Na guerra, o pai dela morreu na guerra. E aí essa criança, ela vai e tenta entrar no lugar da mãe. E aí o câncer pode ser às vezes a situação mais leve que essa criança vai enfrentar, tá, gente? Por quê? Porque um amor tão cego, ela pode desenvolver doenças graves, ela pode cometer suicídio e ela pode também ter acidentes frequentes, sabe? Sabe aquela pessoa que a gente ouve assim, direto, que sofreu vários acidentes e ainda tá viva? Algo na alma dela aponta para ir para a morte, né? Pessoas que fazem esportes radicais, que eu já falei com vocês, esporte que por um fiozinho a pessoa pode morrer. Essa pessoa está indo no lugar de alguém. Então, não existe nada na atmosfera da Terra que não está vinculado a um amor, tá? Os acidentes, né? Os acidentes. Houve-se notícia no livro lá, eu estava lendo, que houve uma pessoa que foi constelada, um homem foi constelado pelo Bert Helling, e a alma dele estava bem na superfície, bem na parede da constelação, né? Que a gente fala parede, como se fosse sair do campo, como se fosse sair da constelação. E aí Bert Helling sinalizou para ele que ele estava indo para a morte. E aí ele viu várias questões dele, foram faladas palavras de cura, mas naquele momento, gente, o Bert Helling chamava ele o tempo todo para ele não sair da constelação, porque o olhar dele toda hora desviava. E aí, passado uns 4 meses, ele andando na rua, no comércio local lá na Alemanha, ele andando na rua, veio um policial para correr atrás de um bandidinho que tinha roubado laranja, tenta acertar ele com um revólver e acerta ele. Então, várias dinâmicas, né? Se a gente tivesse toda a humanidade, que eu falo que constelação é questão de saúde pública, né? Sanidade, saúde pública, de integridade humana. Então, nós estamos vinculados aos nossos destinos com os nossos ancestrais, e cada um tem a sua questão, né? Todas as pessoas que estão aqui nessa live têm as suas questões dentro do seu clã. Todos os clãs aqui são importantes, porque foram de onde nós saímos. E o que nós devemos fazer? A gente tem que começar a tomar consciência, gente. Quando a gente começa a tomar consciência, né? Quando eu falei com vocês de fazer árvore genealógica, ver os excluídos, que as pessoas não fazem árvore genealógica, né? As pessoas às vezes montam a árvore genealógica para pedir cidadania em outro país, né? Mas é interessante vocês começarem a montar a árvore genealógica de vocês para poder ver aonde tem os pontos de interrogação. Quando a gente monta a árvore genealógica, fica muito claro isso, né? Quando eu montei a minha, tinha os pontos de interrogações. Então, quando aparecem os pontos de interrogações, aparecem também os emaranhados, né? Então, que vocês possam começar a tomar consciência que tudo o que nós manifestamos é algo muito profundo, né? E uma das ferramentas que eu tive acesso, as constelações trouxe muita lucidez para mim. Então, assim, quando eu dou conhecimento para vocês de algo tão profundo, eu falo isso abertamente em todas as lives, que eu estou fazendo um serviço de utilidade pública, mas o que fazer com isso, né, com os incômodos que vocês têm, com os padrões repetitivos que têm, né, na família as pessoas morrem de câncer, na família as pessoas são diabéticas, na família, qual o padrão?
Qual o amor que eu escolho? Então, quando eu começo a tomar consciência que eu posso fazer um pouquinho diferente, que eu posso escolher um destino mais leve, que eu posso tomar um rumo um pouquinho diferente, né? Porque quem fala que vai fazer totalmente diferente é muito arrogante, faz muito pior. Então, eu quero que vocês começam na meditação vocês conseguem fazer isso. Vocês comecem a buscar algo, tanto na consciência quanto na inconsciência, que está faltando, né? Quando está faltando, a gente acaba com a nossa alma querendo completar, com a nossa energia. Então, nessa constelação que eu falei da criança que sabia que a mãe tinha perdido os pais muito nova e o pai muito novo na guerra, e ela sentia essa energia da mãe querer morrer, né, que a mãe era muito depressiva, ela assume um lugar, sabe, gente? Ela assume um lugar que é um outro caso, ela quer fazer aquilo pela mãe, como se fosse liberar a mãe. Então é outro caso também de câncer, desenvolveu um câncer também relacionado, foi muito agressivo o câncer, e foi mesmo para poder ir para a morte antes da mãe, como se livrasse a mãe de um mal maior. Então, o que eu quero falar para vocês é isso, que devemos ficar atentos, sabe? Devemos ficar atentos, porque muitas questões, né? Eu até separei para falar com vocês também, eu falei do câncer, se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar inbox. Eu não sei tudo sobre todas as dinâmicas, mas o que eu aconselho é que qualquer situação tem que ser olhado no campo, porque esses casos que eu falei, né, de uma culpa, de fazer pelos pais, como que fala? De não dar um bom lugar no coração para a mãe ou para o pai, né, como se os pais não fossem nada. Essas questões que eu falei de constelações em relação ao câncer são casos específicos, mas o câncer propriamente dito só pode ser visto dentro da constelação da pessoa. E se ela quiser, né, gente? Porque às vezes vocês podem querer indicar para alguém, mas essa pessoa tem que querer. Será que ela quer mesmo, né? Será que ela quer ver o que causou isso tudo? Que o Bert Hellinger tem uma frase que eu também levo comigo. Eu levo várias frases na minha vida. Tem essa frase: antes sofrer do que resolver. Porque para você resolver, você vai ter que mudar, entende? E às vezes ficar sofrendo ali, né? Tá bom. Aí vocês vão falar: que isso, Renata? Sofrendo tá bom, não. Não, gente. Tem gente que é bom sofrer. Porque às vezes a gente vincula situações que a gente tá sofrendo, mas também tá tendo alguma troca, tá tendo algo bom ali, entende? Então, quando eu falo com vocês que essa frase, ela determina muitas questões, porque às vezes, quando vocês estão vendo a live, quem tem que ver a live é vocês. Aí a gente fala assim: nossa, essa live é pra fulano. Não, é pra vocês essa live, não é? Porque o universo conspira a nosso favor. Se vocês estão na live é para vocês. Aí vocês querem que todo mundo agora constela. Né? O fulano tá com câncer. Nossa, eu vou falar com ele que ele tem que constelar. Não. Quem tem que ver a questão, se tá incomodando ou não tá incomodando, é a pessoa. Porque às vezes o incômodo é para você. Quantas vezes a gente conversa com pessoas que estão sendo traídas, que a gente fala com elas tomarem decisões de ter o amor próprio, e a pessoa continua, entende? Então, é uma questão que às vezes ficar sofrendo é melhor do que resolver, que às vezes ela vai perder algo, entende? A gente está apto a perder algo. Eu falo direto isso na live de abundância, no entanto, vai ser extraordinariamente amanhã. Eu falo direto, porque às vezes para a gente ganhar, a gente tem que perder. Às vezes, para a pessoa ter uma vida feliz, para uma vida mais leve, às vezes ela tem que perder o relacionamento que ela está adoecendo. Quantas vezes a gente conversa com as pessoas que elas não estão felizes, mas mantêm o casamento? Peraí, a pergunta de novo: quanto tempo você tem? Você vai ficar perdendo tempo? Então, gente,
O que eu venho trazer hoje para vocês é o que eu tenho trazido todos os dias, aquele momento de consciência. O que vocês têm feito da vida de vocês para tomar mais consciência? Então, que vocês possam olhar para esse amor que cura e deixar um pouquinho para fazer diferente o amor que adoece. Esse é o meu convite a vocês. Muito obrigada por estar comigo mais uma vez. Um beijo.